Seja bem-vindo, bem-vinda em nossa aula transformando seus sonhos em metas e mais do que isso, transformá-los também em realidade. Esse é o nosso objetivo. E eu quero te conduzir aqui ao longo de toda essa aula por meio de todo um conteúdo bem estruturado, de uma junção de conteúdos para equipar você da melhor maneira possível para você ser efetivamente uma pessoa ainda mais realizadora. O que eu vou conversar com você aqui é um método. Eu não vou apenas motivar você, não, eu quero ensinar você, conduzir você através de uma linha de raciocínio onde nós vamos juntar algumas teorias para você ser efetivamente uma pessoa mais realizadora. Então nós vamos conversar aqui sobre método. Método é um caminho, um meio, uma forma de você chegar em um determinado lugar. Então eu quero fazer aqui um combinado com você. Se você está me vendo através do smartphone, eu vou pedir para você não estar percorrendo o Facebook, não estar respondendo o WhatsApp, se entretendo com outras redes sociais. Se você estiver também no computador, feche as abas do seu navegador para que você esteja 100% presente. A gente consegue aprender mais quando nós estamos 100% presentes. E é esse o meu objetivo, trazer para você aqui um método para que você entenda, aprenda. De repente você diga assim, tá, mas será que isso vai funcionar para mim? Será que vale a pena eu ficar aqui? Sim. Vale a pena, porque aqui você vai entender a importância dos sonhos. Eu vou contar para você um pouco da minha história, eu vou contar para você uma outra história de um cara que é uma inspiração no mundo todo de como ele conseguiu superar as adversidades para realizar o sonho dele e como o sonho dele impacta milhares de pessoas do mundo todo. Bom, eu quero conversar com você também sobre como você pode olhar para dentro de si, entender quais são as suas forças, quais são suas fraquezas, como potencializar suas forças e como minimizar as suas fraquezas para ser essa pessoa mais realizadora. E como se trabalhar com metas de uma maneira técnica, inteligente, de uma maneira estratégica. Porque todo sonho, ele precisa de um plano de ação, de uma estratégia, de um planejamento para você poder realizá-lo. E é claro, é uma junção de vários conteúdos para que você efetivamente aprenda, mas eu preciso que você esteja aqui presente. Olha, eu sei e muito da importância dos sonhos no nosso momento presente. Nós vivemos um momento agora de coronavírus e que tudo está mudando, tudo mudou e as pessoas, muitas delas estão em um estado de baixa energia, de desesperança, de tristeza, de medo, de ansiedade, de incertezas em relação ao futuro. E quando você tem sonhos, você tem uma energia interna que te move a um estado desejado, que te move a um estado melhor do qual você está agora. Porque tudo aquilo que nós estamos vendo nesse momento presente nada mais é que um reflexo do nosso passado até aqui. E nesse momento de crise, nós vamos precisar se reinventar para poder mudar o jeito de trafegar o caminho para chegar num lugar melhor, no nosso futuro. Então, hoje é o momento de aprender. A crise traz isso. Um momento de novos aprendizados, mas é um momento que a gente vai conectar o passado, o presente e o futuro. Portanto, é muito importante você ter sonhos, ter uma visão positiva de futuro, para você entender para onde você está indo e, claro, a melhor maneira de chegar onde você está indo. Tamo junto? Eu quero falar com você. 2003 e 2006 foram 2 anos bastante difíceis para mim. Porque foram anos que eu tinha alguns projetos, eu tinha alguns sonhos e eu desisti desses sonhos. Eu desisti desses projetos. E sabe, eu lembro que o medo, que a incerteza, a falta de autoconfiança, de acreditar realmente em mim, me fizeram desistir dos meus objetivos, desistir dos meus sonhos. Eu entrei num estado de pré-depressão. Hoje eu entendo que eu estive num estágio por 2 vezes de pré-depressão, de muito desânimo, de baixa energia, de desistir de alguns projetos, de alguns sonhos. E sabe que isso me trouxe muita amargura e arrependimento depois. Mas eu pude aprender. Hoje, quando eu olho para trás, eu pude aprender muita coisa, eu posso aprender muita coisa. Mas o que eu quero falar com você aqui é como a gente trabalha o nosso modelo mental para poder ser uma pessoa efetivamente sonhadora, persistente e realizadora.
nós precisamos, obviamente, que querer, fazer e persistir. Você precisa querer alguma coisa, você precisa entrar em ação, mas entrar em ação de uma maneira planejada, estruturada e depois persistir. E é o que nós vamos falar aqui hoje. Mas eu quero falar com você aqui. Você já desistiu de algum sonho? Talvez hoje, nesse momento presente, tem algum sonho, algum objetivo que você desistiu, que você está desistindo? Por que você desiste do seu sonho? O que leva você a desistir, a abandonar os seus sonhos? Atendendo muitas pessoas, treinando muitas pessoas, como especialista do desenvolvimento humano, eu treino muitas pessoas, seja em grupo, seja individual, e muitas das histórias estão conectadas com a minha história, coisas que eu passei, situações que eu passei, e algo muito presente no coração das pessoas que leva elas a desistirem dos seus sonhos é uma emoção. Essa emoção, deixa eu colocar aqui em vermelho, chamada medo. Por que a gente tem medo? O que leva você a ter medo? Por que você tem medo? Você tem medo de fracassar, você tem medo de falhar, você tem medo de desapontar alguém, você tem medo de gastar um recurso que você tem e não dar certo o seu objetivo, não dar certo o seu sonho. O que leva efetivamente você a ter medo? Por que você tem medo e desiste do seu objetivo, desiste do seu sonho? Sabe de uma coisa? Eu aprendi ao longo do tempo, não apenas na literatura, mas especialmente na vivência, que o que nos leva a ter medo é focar demasiado no lugar errado. Primeira coisa que faz com que a gente comece a ter medo é quando a gente coloca os nossos olhos na incerteza, quando a gente põe os nossos olhos nas nossas limitações e nas nossas condições atuais. E eu não estou falando para você que nós temos que ser irresponsáveis, um tanto que sonhadores na maneira de lidar com os nossos sonhos, com os nossos projetos, né? Sonhador que eu digo no sentido de criar ilusões e fantasias. Não, é importante a gente ter um olhar para a realidade, a gente poder se situar, poder entender o cenário atual, fazer uma avaliação mais precisa possível. Mas é importante também você não se prender demais em tudo aquilo que é um impossibilitador de você realizar seus objetivos e seus sonhos. Não se prender demais. Então o que acontece? Quando nós nos tornamos adultos, nós passamos a racionalizar mais as coisas. E porque racionalizamos mais, e isso é uma coisa que está dentro de todo ser humano, a gente começa a focar demais naquilo que é negativo. E porque focamos demais no que é negativo, o negativo ou aquilo que é impossibilitador começa a crescer e se expandir. E sabe o que acontece com a gente? A gente vai encolhendo. Então, proporcionalmente, aquilo que você enxerga como um problema, como uma dificuldade, ele vai crescendo, você, por outro lado, se sente diminuindo. Então, esse medo vem porque a gente começa a enxergar demasiadamente os problemas. E é claro que é importante reconhecer os problemas, reconhecer os dificultadores, os impossibilitadores, mas eles não podem governar a tua mente, eles não podem fazer com que você desista. Vamos imaginar que nós estamos entrando aqui, nós estamos no primeiro bloco aqui da nossa conversa, do nosso treinamento, ok? E eu quero pedir para você entrar nesse primeiro bloco porque é importante você se situar aqui. O que fez você desistir lá no passado? Se você não desistiu hoje, mas o que fez você desistir no passado? Provavelmente essa razão, esse motivo vai estar presente aqui hoje e vai querer ficar ali gatilhando em você para você desistir hoje também. Então é muito importante que você esteja atento e respondendo essas questões e você esteja aqui comigo. Se nós tivéssemos, eu não sei se você gosta de piscina, por exemplo, de água, mas vamos supor que estivéssemos entrando numa piscina e essa piscina é profunda e estamos entrando agora no primeiro degrau, estamos no rasinho agora, ok? Estamos no primeiro bloco e aí nós vamos daqui a pouco para o segundo, para o terceiro, para que você possa ir se situando e ir se munindo de ferramentas de conhecimento para se conhecer, mas também para entender melhor o seu cenário, para entender como você vai poder agir e agir da melhor maneira possível. Tamo junto aqui? Combinado? Então, o primeiro fator que pode nos levar a ter medo é
focar demasiadamente nos problemas. O segundo fator que nos leva a ter medo é quando a gente começa a ouvir as pessoas negativas e as pessoas tóxicas. Quando a gente começa a dar muito ouvido para os jornais, por exemplo, os telejornais, quando você começa a olhar demais as circunstâncias à sua volta e você traz para si aquela realidade como uma verdade absoluta. Não quer dizer que não seja verdade. Aquilo que você vê, o cenário atual, o mercado financeiro, a questão sanitária, não quer dizer que isso não seja verdade. Agora é importante trazer para você se essa verdade ela é absoluta na sua vida. Se você trouxer como uma verdade absoluta na sua vida, você passa a ter muito medo. O problema do medo é que ele, claro, tem um lado bom, que você se resguarda mais, você fica mais em estado de alerta, só que o medo geralmente nos coloca em fuga. E quando você se coloca em fuga, você não para avaliar e aprender com aquilo que você precisa aprender. Você não consegue focar naquela situação e você não encontra uma solução, porque você está em estado de medo, em estado de fuga. Então você foge. Então a grande questão de você ouvir as notícias erradas, a grande questão de você dar muita atenção para as pessoas que estão desistindo, para as pessoas que estão tóxicas, é que você também fica tóxico, você fica uma pessoa negativa. Deixa eu colocar aqui, ó. Negatividade. Você fica uma pessoa negativa. E quando você está em estado de negatividade, você não consegue encontrar uma solução. O que faz com que você consiga superar esse medo de sonhar, esse medo de realizar? É você ter convicção, você ter confiança de que você pode, obviamente, superar esse momento ruim, superar essa fase difícil, porque você tem uma solução em mente. Mas essa solução não vai aparecer quando você fica focando no problema, quando você fica negativo, quando você ouve demais as notícias ruins, quando você dá ouvidos demais para as pessoas tóxicas. Então você não consegue ser uma pessoa que está atrás de solução. Você está preso, como quem está preso numa teia de aranha do medo. E aí esse medo, ele não te permite dar passos diferentes para você alcançar o seu sonho. Você se encolhe, você está em estado de fuga. Como é que você vai? Ó, você já está com papel e caneta aí, já está anotando? Agora anota o que eu vou te falar, porque isso é precioso. E o dia que eu comecei a fazer isso, a minha vida começou a mudar. Como você vai vencer esse medo? Como você vai trabalhar melhor essas questões dos problemas, da negatividade? Como você vai tirar seus olhos disso? Anota isso. Fazendo perguntas. Fazendo perguntas para si mesmo. Comece a questionar as coisas que começam a passar na sua cabeça. Será que é assim mesmo? Porque quantas dificuldades eu já superei ao longo da minha vida? Eu convido você a olhar para o seu passado e lembrar de dificuldades que você passou, momentos de crises que você passou. O que você fez lá? Faça essa pergunta para você agora. Puxa, o que eu fiz que me levou a superar aquela crise no passado? O que eu preciso aprender hoje? O que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso estudar hoje? Como eu preciso me comportar hoje? Quais hábitos novos eu preciso adotar para mim hoje, para eu superar essas dificuldades, para eu encontrar uma solução? Quanto mais perguntas você fizer, quanto mais você buscar aprendizados do seu passado, menos você vai ficar preso nos problemas e menos você vai ficar preso na negatividade e mais você vai ter recursos para vencer o medo. Então é uma questão de vencer o medo. Mas é claro, existe também uma situação no seu passado. Às vezes que você tentou algum projeto, que você tinha um sonho, que você tinha uma ideia, você foi à luta, você foi atrás e aí deu errado. Você quebrou, perdeu dinheiro, você machucou pessoas, pessoas acreditaram em você, você se machucou e aí você veio vindo, retrocedendo e hoje talvez quando fala em sonhos, você é uma pessoa amedrontada, tímida, ou uma pessoa que não tem muita expectativa de realizar muita coisa ao longo da sua vida. E talvez você carrega com você o estigma de que você é um fracassado e uma fracassada. E eu quero falar para você que você não é
um fracasso. Não. E eu vou falar algo mais para você ainda. Fracasso não existe. Olha aqui para mim. Fracasso não existe. Você não fracassou. O que você teve, quando você olha lá para o passado, foram resultados ruins. E você deu o nome para esse resultado ruim de fracasso. Você quebrou o seu negócio, deu errado o seu projeto, faliu o seu sonho, você não fracassou. Sabe o que você teve? Foi um resultado ruim. Se você trouxer para você esse estigma, essa nomenclatura, fracasso, você vai ficar preso no medo, você vai ficar preso num complexo de baixa autoestima, de falta de autoconfiança. Eu quero dizer para você que você precisa olhar para o seu passado, olhar para esse resultado ruim na sua vida e extrair aprendizado. O que você pode aprender desse sonho que ruiu, dessa falha do seu projeto, de ter quebrado o seu negócio? O que você pode aprender de lá? Então, aí você vai extrair sabedoria. E é isso que vai diferenciar as pessoas vencedoras das pessoas perdedoras. À medida que elas conseguem extrair sabedoria ao longo da vida dos seus sucessos e dos seus insucessos, dos seus resultados positivos e negativos. Aquilo que você fez e deu certo, puxa, o que eu fiz e que deu certo? Legal, sensacional. Aquilo que deu errado, o que eu fiz que deu errado? Por que deu errado? Então eu quero que você entenda isso, que se você teve um resultado ruim, é que lhe faltou algum tipo de conhecimento, algum tipo de expertise, alguma coisa que você deixou de fazer, alguma coisa que ficou no ponto cego da condução do seu projeto, e agora você pode aprender com tudo isso, e não é hora de se encolher, é hora de se agigantar, é hora de você olhar para frente e pensar: eu tenho os recursos dentro de mim, porque eu já acertei, eu já errei no passado. Eu tenho os recursos dentro de mim, eu tenho os recursos à minha volta. Hoje nós temos um vasto capital de conhecimento, de informação. Você tem os recursos muito próximos a você, pois agora é hora de utilizá-los. Então eu quero convidar você, não desista do seu sonho. Você não pode desistir do seu sonho. E eu quero pedir para você pensar um pouquinho no seu sonho, no seu objetivo. Este sonho, esse objetivo, ele é bom para as pessoas? Porque nós estamos num todo, nós vivemos num todo. Existe você aqui, existe um grupo de pessoas aqui, existe um outro grupo de pessoas do lado de cá. O seu sonho, ele vai afetar essas pessoas? Ele vai ser bom a médio, ou melhor, a curto, médio e longo prazo? Ele vai beneficiar as pessoas de maneira positiva? Sua família vai beneficiar a sua família de maneira positiva? Os seus descendentes, seus filhos, seus netos, bisnetos, ele vai impactar de maneira positiva? Se o seu sonho, se as respostas são sim, o seu sonho vai impactar toda essa teia de pessoas de maneira positiva, você não tem o direito de desistir do seu sonho. Abra o seu coração, agora abre o seu coração de verdade, acolhe o que eu vou te falar. Você não tem o direito de desistir do seu sonho, porque o seu sonho não diz respeito apenas a você, não diz respeito apenas à sua vida. O seu sonho, o seu objetivo diz respeito a muitas vidas. Você não pode desistir. Você não pode parar agora. Você está comigo? Estamos juntos aqui? Então eu quero pedir para você, se você está carregando consigo esse pensamento de desistir, ou porque você fracassou, abandona esse pensamento agora. Abandona agora, porque a sua vida não diz respeito apenas a você. A sua vida, ela é parte de um quebra-cabeça que nós chamamos de mundo. E é muito importante que você se situe nesse mundo, nessa realidade que nós vivemos agora. Se posicione e seja um instrumento do seu Criador, um instrumento de Deus para impactar essas famílias e a sua geração, a sua descendência. Tamo junto? Bom, vamos finalizando esse bloco agora. Esse bloco nós falamos sobre o medo, sobre a questão de desistir dos sonhos, por que desistimos dos sonhos. Agora você já sabe que é muito importante você trabalhar essas questões aqui dos problemas, da negatividade, do medo. Você já tem essa compreensão, essa clareza. E agora eu quero compartilhar com você uma história mega inspiradora. Deixa eu tirar isso aqui daqui.
que vai levar você a ampliar a sua compreensão sobre a importância de perseverar para realizar os seus sonhos. E eu quero falar para você de Soichiro Honda, o homem que revolucionou o mercado de motos, de motocicletas no mundo todo. Soichiro Honda nasceu no Japão, 17 de novembro de 1906, na aldeia de Hamamatsu. Sempre muito inventivo, muito criativo, aos 13 anos de idade, ele inventou a sua primeira bicicleta. Aos 16 anos, foi para a capital e foi trabalhar em uma oficina mecânica. Lá ele aprendeu sobre os motores a explosão, começou a se apaixonar por essa arte. Aos 25 ele volta para Hamamatsu, lá ele abre a sua oficina, começa a ter um negócio lucrativo e ele sempre foi muito apaixonado por corridas de carro. Aí, nesse período, ele começou a competir, começou a correr, sofreu um grave acidente, passou 18 meses se recuperando. Por insistência da esposa, ele abandonou as corridas de carro e aí ele começou a produzir anéis de pistões para a Toyota. Só que ali ele não foi aprovado. E aí começa uma saga muito interessante de Soichiro Honda. Ele não foi aprovado, sabe o que ele fez? Ele já tinha mais de 30 anos de idade, ele voltou a estudar. E como ele já tinha um pouco mais de idade, voltou a estudar, ele começou a ser humilhado, rejeitado pelos colegas de classe e até mesmo pelos professores. Soichiro Honda continuou perseguindo atrás dos seus sonhos e a empresa dele, a Tokai Seiki, finalmente foi aprovada para a Toyota, como uma fornecedora para a Toyota, e ele começou a produzir os anéis de pistões para a Toyota. E ele queria mais, e aí ele entendia que lhe faltava um pouco mais de conhecimento. Ele voltou a estudar, foi para a universidade, onde também sofria muitas retaliações, ele era discriminado, sofria humilhações. Um dia ele contou os seus sonhos para colegas de classe, para o professor, para o reitor, e ele foi humilhado, envergonhado. E o reitor falou para ele ainda, olha, você fazer tudo isso, mas é claro que não, você não vai nem conseguir pegar o diploma, amigo, você não alcançou a média. Soichiro Honda, tomado de ira, de indignação, ele falou assim, olha, para que precisa de diploma? Isso daí vale menos que um ingresso de cinema. O ingresso de cinema, você sabe que você vai assistir o filme, porque você pagou por ele. Agora um diploma não garante nada na sua vida. Interessante essa afirmação de Soichiro Honda. Ele tinha uma compreensão de que não era apenas a teoria, mas a capacidade de ação e a maneira de agir e, claro, a persistência para você realizar aquilo que você queria. Bom, ele já era um empreendedor, ele já tinha falhado algumas vezes e ele continuou percorrendo, indo atrás de solução, mas o pior estava por vir. Ou melhor, o melhor ainda estava por vir. O Japão entrou na Segunda Guerra Mundial, isso em 1941, e por conta disso, os bombardeios dos Estados Unidos no Japão destruiu a fábrica de Soichiro Honda. Ali, ele se vendo totalmente, o seu objetivo, o seu sonho totalmente arruinado, ele senta, pensa, recalcula, planeja de novo e sabe o que ele vai fazer? Ele vai atrás do seu sonho. Ele começa agora a trabalhar para reconstruir a sua fábrica. Mas naquele período de guerra e tudo passava pelo governo, ele não conseguiu do governo o cimento para poder reerguer a sua fábrica. E sabe o que ele faz? Ele junta os seus pesquisadores e ele mesmo produz o próprio cimento. Olha que sensacional isso. Ao invés de sentar, alguém talvez diria para ele assim, poxa vida, sossega agora. Ou talvez alguém diria para ele, e aí, Soichiro, o que você está fazendo da vida? Ele não disse assim, olha, agora eu estou esperando ver no que vai dar essa guerra, do jeito que estão as coisas, e, pois não tenho cimento para erguer a fábrica, agora eu vou ter que esperar. Não, ele não teve esse negócio de esperar. Ele foi e fabricou o próprio cimento. Olha que sensacional. Isso é uma inspiração, para mim pelo menos é uma inspiração. Eu espero muito que seja uma inspiração para você. Ele não parou, ele era um homem imparável. Muito bem, reergueu a sua fábrica e sabe o que aconteceu? Novamente mais um bombardeio e a fábrica dele caiu, ruiu água abaixo. Aí nesse momento ele começou a reerguer a fábrica dele.
Olha só, gente, o segundo bombardeio, ele teve que fazer o cimento dele e ele começou a reerguer a fábrica dele de novo. Aí veio um terremoto em 1945 no processo de reconstrução da fábrica e tudo vai por água abaixo. Não parece coisa mandada? Quando você olha assim, cara, desiste. Não é para você esse negócio. Olha só, você teve um bombardeio, teve um segundo bombardeio, ou melhor, você não teve nem o cimento primeiro para você poder construir a sua fábrica, agora veio esse terremoto. Parece coisa mandada, não parece? Não parece que é para o cara desistir, ou seja, isso não é para mim. É tanta dificuldade, isso não é para mim. Só que isso não fez com que Soichiro Honda desistisse. Não, ele continuou. E ele focado, obstinado em uma solução, ele entendeu que a melhor maneira para poder sair daquilo seria vender parte da sua fábrica para a Toyota. Nesse momento, ele começa a colocar o foco dele em uma outra área, uma outra situação. E que situação era? As motos. Porque ele percebeu que o país estava em ruínas. Ele percebeu que a mobilidade das pessoas era limitada e muito difícil. E a melhor maneira de se locomover no meio de todo aquele cenário de guerra, de terremoto, de escassez, de dificuldade, seria uma pessoa andando em uma motocicleta que fosse possível de carregar alguma coisa. Alimento, insumos, né? As pessoas tinham que carregar insumos para reconstruir suas casas. E aí ele começou a entender, ele viu essa necessidade e ele começou a trabalhar em cima disso. Muito bem, num cenário de guerra não havia gasolina para ele poder fazer os seus testes. Um dia andando, pensando, puxa, como é que eu vou fazer para eu ter gasolina, para eu começar a fazer esses testes e tal, ele encontra um galão de gasolina deixado por um dos aviões dos Estados Unidos. Os aviões iam, faziam os bombardeios, tinham os ataques. E aí alguns abandonavam galões de gasolina. E ali, olha que interessante, quando você está focado em encontrar a solução aparece para você. Ela vai vir de algum jeito, de alguma maneira, o recurso vai vir para você. E isso me ensina muito com essa história de Soichiro. E eu espero muito que você possa aprender isso também. Então andando ele encontra o combustível e ali ele começa a ir atrás de mais galões de combustível e ele consegue mais galões de combustível. E ele começa então a trabalhar no seu motor pequeno, simples, obviamente, acoplar aquilo a uma bicicleta para que a pessoa pudesse percorrer longas distâncias, pudesse ter facilidade de se locomover em meio a destroços, enfim. E ali ele começou a trabalhar. Começou a desenvolver a sua primeira motocicleta e ele faz uma compra de 500 geradores. Geradores, né, de motores simples, movidos a combustão, e ele começou a trabalhar em cima disso, e aí ele consegue montar um protótipo e começa a produzir e vender as suas primeiras motocicletas, e essas primeiras motocicletas começam a ser um sucesso. É claro, é tudo muito rústico na época, saía muita fumaça, fazia muito barulho, a sua primeira motocicleta não chegava a 3 cavalos de potência. Então ele veio superando isso, trabalhando, desenvolvendo suas motocicletas e em 1947 ele conheceu Takeo Fujisawa. Soichiro já era um empreendedor, mas ele era um empreendedor que tinha uma visão mais técnica, ele era um empreendedor desenvolvedor. Ele conheceu Takeo. Takeo Fujisawa era também um empreendedor, se tornou muito amigo de Soichiro Honda, foram amigos para o resto da vida deles. Takeo se tornou um conselheiro de Soichiro Honda e Soichiro chamou ele para ser o seu sócio. Ambos começam a expandir a visão de Soichiro, de Honda, e Takeo Fujisawa tinha essa visão empreendedora mais de corporatividade, ele era mais corporativo e aí começou a expandir Honda em todos os cantos do mundo. Olha que história sensacional, o homem que não tinha muitos recursos num cenário de guerra, pós-guerra, e ele foi trabalhando e desenvolvendo todo o material, o arsenal que ele precisava para realizar os seus sonhos. E eu quero fazer uma pergunta aqui para você, qual é o seu cimento? Ou seja, aquilo que você não encontra, mas depende de você produzir isso, de você fabricar isso. Qual é a sua limitação e que, se você prestar mais atenção e se dedicar um pouquinho mais, você vai conseguir
realizar isso, superar isso, fabricar isso, inventar isso, assim como foi com Soichiro Honda. Ele não parou porque faltou cimento, ele produziu cimento. Pelo que você tem parado? Produza isso, procure isso. Veja, ele não tinha gasolina, num cenário de guerra não tinha gasolina. Ele começou a procurar e ele encontrou. Talvez você não está procurando, talvez você está olhando demais ou talvez lamentando demais por aquilo que você não tem e deixando de correr atrás de tudo aquilo que falta para você ter e realizar, alcançar mais. Estamos juntos aqui. Nós estamos agora então no segundo bloco, descemos um degrau a mais a nossa piscina. Eu espero que você tenha se inspirado com essa história, eu espero que você tenha aprendido com ela e saiba que você pode ser uma pessoa imparável. Se não tem cimento, você produz o cimento. Se não tem a gasolina, você vai encontrar a gasolina de algum jeito, de algum modo. Você vai, com certeza, superar suas dificuldades, desde que você seja uma pessoa que esteja atrás de solução e não focada no problema. Desde que você seja uma pessoa que esteja em ação, em movimento, para poder alcançar aquilo que você deseja alcançar. Claro, Soichiro Honda é um cara além da curva, é um cara fora da curva. Mas sabe para quem nós temos que olhar? Para as pessoas que são fora da curva, porque elas são a inspiração. E se ele conseguiu, você e eu também conseguimos. Agora, eu quero fazer um exercício com você. Eu quero convidar você a olhar para dentro de você. Nós vamos utilizar aqui uma ferramenta e essa ferramenta é um teste simples, é um teste rápido, prático de inteligência emocional para você olhar para dentro de você agora, para você aprofundar o seu autoconhecimento, para entender o que é importante focar, qual habilidade você precisa desenvolver mais para ser uma pessoa mais realizadora. Nós vimos na história de Soichiro que ele era um cara imparável, focado em solução, focado em dar a volta por cima. Mas será que hoje você tem tido essas habilidades dentro de você? Será que hoje você tem tido essa capacidade de resiliência dentro de você? É o que nós vamos descobrir agora. Nós vamos agora então para o nosso próximo bloco, dentro dessa nossa conversa, dentro desse nosso treinamento, e nós vamos um degrau a mais na piscina. Você me permite um degrau a mais nessa piscina? Me permite te conduzir um pouco mais profundo? E esse um pouco mais profundo é olhar para dentro de você. Aqui na descrição dessa aula tem essa ferramenta para você clicar e baixar para você poder preencher. Você já está vendo ela aí na sua tela, que tem ali 7 competências emocionais. São elas: autoconfiança, autoavaliação correta, autoconsciência, autocontrole, empatia, foco e iniciativa. Qual é a minha proposta para você? Do lado ali, no quadro do lado, você vai colocar de 1 a 10 o quanto você reconhece hoje que esta competência está presente na sua vida. Não precisa racionalizar muito, bate o olho, busca dentro de você a resposta e já pontua ali, ok? E depois eu vou te dar a devolutiva para você entender como estão suas forças internas para realizar mais, para realizar os seus sonhos, para ter a persistência, a sinergia correta para você realizar o seu sonho. Então, o primeiro ali, autoconfiança. De 1 a 10, o quanto você se sente uma pessoa autoconfiante hoje? Confiança interna, autoconfiança para realizar seus objetivos, realizar os seus sonhos. De 1 a 10, pontua aí. Segundo, autoavaliação correta. Você perceber o seu mundo interno, entender o que você está sentindo e saber o impacto que esse sentimento vai trazer para você. O impacto que ele vai causar nas suas decisões, nas tomadas de decisões. Se você vai aproveitar oportunidades ou se você vai deixar a oportunidade passar. Pontua aí, de 1 a 10, o quanto você consegue perceber seu mundo interno e o quanto esses pensamentos e sentimentos estão afetando as suas decisões. Terceiro, autoconsciência. Perceber como está o seu mundo interno, o que passa na sua cabeça, ter consciência de tudo que está dentro de você, aquilo que você sente, por que estou desistindo, o que está me levando a desistir, o que está me levando a perseverar, o que tem me motivado a ir atrás desse sonho, eu quero provar algo para alguém, ou eu quero me beneficiar apenas, eu quero beneficiar outras pessoas, eu estou com raiva, eu estou lutando hoje porque eu estou com raiva. Sabe, ter autoconsciência do seu mundo interno, do que te coloca em movimento ou do que te tem feito parar também.
De 1 a 10, você tem consciência de como está seu mundo interno? Pontua aí. Autocontrole. Você consegue controlar as suas emoções? Emoções negativas, por exemplo. Raiva, medo, ansiedade. Você consegue controlar isso? Ou você é governado pelo medo, governado pela raiva, ansiedade, e aí você perde o sono ou come de maneira exagerada, de maneira muito rápida? Como que está essa competência, essa habilidade emocional? Controlar a si mesmo. Pontua aí, de 1 a 10. Todo o sonho que nós realizamos, nós não o realizamos sozinhos. Vamos precisar de pessoas e, portanto, se conectar com as pessoas e ser empático a elas, sentir o que elas sentem, perceber o que elas percebem ou perceber o que elas estão sentindo, é fundamental para você realizar seus sonhos. Então, de 1 a 10, o quanto você tem empatia? Pontua aí. Sexto, foco, a capacidade, a habilidade de concentrar o seu tempo, a sua energia, a sua disposição em uma direção. E se manter ali eficiente, efetivo, produtivo por um tempo determinado, por um tempo que seja satisfatório também. Não adianta ter foco por 2 minutos. É importante ter foco por 1 hora, 2 horas. De 1 a 10, o quanto você é uma pessoa focada. E por fim, iniciativa. Iniciativa é quando você sabe o que precisa ser feito e você vai e faz aquilo que precisa ser feito. Você reconhece, você tem a solução, você teve já a direção para fazer algo, aí você vai e faz aquilo. Não deixa para depois. De 1 a 10, o quanto você é uma pessoa de iniciativa. Muito bem, agora você vai somar todas essas competências, esses 7 aí que você pontuou. Você pode dar uma pausa aqui agora para fazer essa somatória e aí nós vamos entrando agora na devolutiva. Estamos olhando para dentro de nós agora, você está olhando para dentro de você para poder enxergar dentro de você o que hoje está te habilitando a realizar mais ou não. O que precisa ser mudado, o que precisa de transformação para você ser uma pessoa ainda mais realizadora, porque eu acredito que você já tem colecionado suas realizações, mas é claro que você pode mais, você merece mais. Muito bem, então vamos agora para a devolutiva desta autoavaliação mais simplificada de inteligência emocional. Inclusive, eu vou deixar para você aqui na descrição, se você quiser fazer ela inteira, as competências emocionais pessoais e sociais. Aqui embaixo você vai poder fazer esse teste para você entender melhor como é que está hoje o seu nível de inteligência emocional. Vamos lá, vamos para a devolutiva. Você já está vendo um quadro aí na sua tela e ali está dizendo que até 35 está ruim. Olha só, não quer dizer que sempre foi assim ou que para sempre será assim também, mas que atualmente está ruim, ou seja, é importante dar atenção a algumas competências emocionais para você ser uma pessoa mais realizadora, ok? Entre 35 e 49 está no nível médio, e claro, num nível médio, dependendo do seu sonho, um sonho mais ousado, no nível médio vai ser mais difícil de você realizar esse objetivo, realizar esse sonho, trazer à existência isso que está dentro de você. Ou seja, agora é importante acender a luz de alerta para entender quais habilidades merecem foco e atenção e precisam ser desenvolvidas. Entre 49 e 63 está no nível bom e claro que tudo aquilo que está bom pode ficar ainda melhor. Você com certeza tem realizado, tem sonhado, tem agido também para a realização dos seus sonhos, isso é muito bom. E entre 63 e 70 você está no nível top, no nível excelente. Como a gente faz para lidar melhor com as nossas emoções? Como lidar melhor com o nosso mundo interno para não desistir? Como lidar melhor com tudo aquilo que está dentro de nós para poder perseverar, para ter uma inteligência emocional melhor? Então eu quero falar para você em cima de 3 elementos fundamentais, 3 elementos que compõem a vida humana como um todo e que são determinantes no seu processo de tomada de decisão. Vem comigo, vamos prestar atenção nisso.
Aqui eu tenho esses 3 elementos que compõem a vida humana. E são eles: comunicação, pensamento e sentimento. Você tem um desafio, certo? Muito bem. Quando você está diante do seu desafio, do seu sonho, do seu objetivo, o que você comunica? O que você pensa? O que você sente? Essa combinação desses 3 elementos que compõem a nossa vida, elas vão determinar suas tomadas de decisões, vão determinar como você vai agir, a maneira como você vai agir, vão determinar o seu posicionamento na vida. Aqui, esses 3 elementos definem o quanto você está realizando, o quanto você está desistindo, o quanto você tem contado historinhas, dado desculpas, o quanto você tem chorado, lamentado porque você não tem cimento. Então, quando você se depara com as dificuldades, esteja atento, atenta ao que você fala. Você fala, mas que droga, é sempre comigo, tão difícil, meu Deus, parece coisa mandada. Não, olha, não tem o que fazer, não tem jeito. Agora é só esperar. O que você fala quando você tem tantas dificuldades, tantos aspectos negativos para você? Ou você pode também adotar uma outra postura, você pode falar assim, não, existe um jeito, tem que haver alguma maneira. Se eu não estou conseguindo agora, cara, alguma coisa eu posso fazer, algum tipo de conhecimento eu preciso ter, algum tipo de posicionamento diferente eu preciso ter. Talvez eu precise mudar tudo do jeito que eu estou conduzindo as coisas, a minha vida, mas tem que haver uma solução. O que você fala? Esse padrão de conversa, de comunicação, vai estimular em você um pensamento. O nosso cérebro ele funciona por imagens e os nossos pensamentos nada mais são que imagens. O que você pensa, quais são as imagens que estão correndo dentro de você? São imagens associadas a um passado de resultados ruins, que você dá o nome de fracasso, são imagens relacionadas a um futuro de dor, de medo, de perda, de solidão, de escassez. Qual é a imagem que fica na sua cabeça? De que você vai perder seu trabalho, de que você não vai conseguir? Qual é a imagem que está rolando dentro de você? A combinação desses 2 elementos vai startar em você um padrão de sentimento. E olha, basta entre 5 e 7 minutos de pensamentos ou de uma comunicação para que o seu corpo receba impacto disso por 6 horas. 5 a 7 minutos de pensamentos positivos, 6 horas de uma química rolando dentro de você positiva. 5 a 7 minutos de pensamentos negativos, 6 horas de uma química negativa, de cortisol, de adrenalina, startando medo em você, fazendo você fugir dentro de você. É assim que funciona. Os nossos sentimentos nos colocam em ação. Ou nos leva para dentro do nosso quarto para a gente ficar lá encolhido, em posição fetal, ou nos colocam para fora, atrás de solução, atrás da gasolina, atrás do cimento, como você viu na história de Soichiro Honda. Aqui está a chave para você trabalhar a sua inteligência emocional. E ela vai trabalhar isso daqui nos 3 níveis. Os 3 níveis é aquilo que você... Quando eu falo nos 3 níveis, eu falo nos 3 níveis filosóficos, teológicos, neurológicos, científicos da existência humana, que são aquilo que você é, o seu ser, o que você fala sobre quem é você, o que você pensa sobre você, seu nível de autoestima, o que você sente sobre você. Como eu disse lá no início, de repente você olha para o passado e você só lembra de coisas ruins sobre você. Se culpa por decisões erradas tomadas lá atrás e você diz para você que você é um fracasso. Lá atrás nós já conversamos sobre isso e eu quero te convidar a ir mais fundo nisso. Elimine isso de você. Elimine. Você não é um fracassado. Você teve algumas decisões que levaram a alguns resultados ruins, mas são resultados. E isso não define seu valor, não define quem é você. Estamos junto aqui? Segunda esfera da existência humana. Opa, eu errei aqui. Estava colocando o R antes do E, mas é fazer. Primeiro você é, primeiro aquilo que você faz, fazer aqui, é um E. Aquilo que você faz, você é capaz de fazer muito mais
do que você imagina. Muito mais, mas muito mais. E vai ser necessário algumas crises ao longo da vida, alguns problemas ao longo da vida que Deus vai enviar para você esticando sua capacidade de criatividade, sua capacidade de criação, de inventar, para você entender o quanto você é capaz de fazer mais. Então aquilo que você é capaz, e a combinação desses dois aqui vai levar você para o terceiro estágio, que é o ter. É aquilo que você tem, o ter, ser, fazer e ter. O que você fala, o que você pensa, o que você sente sobre quem é você. O que você fala, pensa e sente sobre aquilo que você pode fazer, suas capacidades. E quando você olha lá para trás, lá para o passado, você vai se dar conta que você já fez muita coisa interessante, muita coisa realmente boa para você, para as outras pessoas. Agora é muito importante que você tenha como perspectiva isso. O que você fala é que você merece ter. Se você acreditar que você merece ter, realizar seus sonhos, que você merece alcançar mais, então é assim que você vai se posicionar ao longo da vida, para você ter isso. O que você comunica, pensa e sente sobre aquilo que você é, aquilo que você faz, aquilo que você tem. Tamo junto aqui? Eu quero convidar você a ir mais fundo nisso. Respira fundo, nós já adentramos bastante conteúdo, nós já adentramos bastante conhecimento aqui e eu quero convidar você agora. Respira fundo, nós já entramos alguns degraus aí na nossa piscina. Eu espero muito que você esteja com a sua visão mais ampla a respeito disso, porque nós vamos agora para o próximo bloco, que é o bloco das metas. Olha só, primeiro você se vê capaz de realizar, você se vê uma pessoa inspirada, você entende o que dentro de você precisa melhorar, quais são suas forças, quais são as suas fortalezas, quais são as fraquezas que precisam ser minimizadas ou talvez arrancadas dentro de você. Agora você sabe qual é o melhor padrão de comunicação, de pensamento e sentimento é necessário você ter sobre você para ser uma pessoa mais realizada. Mas tudo isso ainda não garante que você vai realizar mais. Por quê? Porque é necessário planejar, estruturar a sua jornada para você chegar onde você quer chegar. Então vamos imaginar que aqui você está no seu estado atual. Aqui é o estado atual. E ele é o presente. E você tem aqui no presente algumas situações que te limitam, tá? Você tem aqui, por exemplo, algumas preocupações. Aqui. É só uma representação. Você tem algumas preocupações no seu estado atual, tem crise, tem limitações, tem escassez, tem dificuldade. Aquilo que você tem comunicado não tem sido algo muito bom, algo muito positivo, mas a gente já está trabalhando sobre isso e eu vou enviar conteúdo para você para te ajudar a melhorar esses aspectos emocionais, ok? Mas vamos lá. Aí você tem o seu estado desejado, que é o seu futuro. Deixa eu ver aqui. Aqui o seu estado desejado, aqui é aquilo que você merece, aqui é o seu futuro. E existe entre aqui e aqui uma jornada. E essa jornada é necessário se atentar para alguns princípios, técnicas para você, não só técnicas, ferramentas. Técnicas e ferramentas para você trilhar essa jornada de uma maneira inteligente, de uma maneira diretiva, organizada, planejada. Deixa eu desenhar aqui você no futuro, né? Aqui, ó. Como diz o pessoal, sorrisão lá na orelha, pulando de alegria.
você está realizando os seus objetivos, você alcançou o seu estado desejado. Eu não sei qual é o seu sonho, se é um sonho, se é uma casa, se é um carro, se é uma viagem, se é uma formação, se é ter a sua empresa, o seu negócio, ou expandir a sua empresa, ou você ter uma ONG, você impactar pessoas, ajudar pessoas, aquilo que está conectado com seus valores, aquilo que realmente, verdadeiramente vai te fazer muito feliz. Então, esse é o seu estado desejado, é isso que vai te deixar ainda mais feliz do que você já é hoje, ok? E existe uma jornada até esse momento, até esse lugar. E é aqui que eu quero entrar com você um pouco mais profundo aqui na nossa piscina, para a gente ir para o próximo bloco, que são o bloco das metas. As metas é o único meio, a única forma de você entender o quanto você tem sido produtivo. As metas é a possibilidade de você estar na liderança da sua vida no momento presente. Porque o passado já passou, você não tem mais, o futuro é uma projeção, ele ainda não existe. E é claro, você estará construindo aqui, hoje, agora, através de algumas ações, através do seu posicionamento. Mas as metas é a única maneira de você estar presente no momento presente, aprendendo com o passado, olhando para o futuro e agindo agora. Eu acho sensacional, eu adoro trabalhar com metas, eu trabalho com metas, eu sempre me movo em cima de metas, porque eu sempre olho para o passado e consigo trazer aprendizado, eu olho para a história realmente, para a história, né, como eu trouxe aqui o exemplo de Soichiro Honda, olha que história sensacional, inspiradora, nos ensina muito. Mas a gente está olhando para o futuro. Existem pessoas que estão presas demais ao passado. Outras estão presas demais ao futuro. Quem olha demais para o passado se prende e geralmente as memórias de dor que leva elas para a depressão. E quem fica demais no futuro tem um pouco de medo, de incerteza, insegurança e acaba tendo ansiedade. E muita gente que está no momento presente muitas vezes estão olhando a vida dos outros nas redes sociais, estão esquecendo de cuidar da sua vida. Pois agora nós vamos trabalhar nas metas, porque as metas é foco no momento presente para você alcançar o seu estado desejado, para você chegar lá. Então você está vendo agora, aí na sua tela, um quadro sobre metas. A primeira coisa, primeiro princípio para se trabalhar com metas é que a sua meta precisa ser estabelecida de forma positiva. Por exemplo, vamos supor que você quer, você está determinado, no próximo trimestre, o semestre, no próximo ano, você quer pagar as suas dívidas. Mas você não pode colocar isso como uma meta. A minha meta é pagar as minhas dívidas. Não, é importante que você estabeleça como meta para você ganhar o suficiente, aumentar a sua renda, aumentar os seus rendimentos, administrar suas finanças de maneira que você tenha uma vida equilibrada, saudável, você guarde um dinheiro para realizar os seus sonhos e você possa saldar as suas dívidas. A meta precisa ser de forma positiva. Assim, o seu cérebro engaja melhor com a meta. Esses 7 princípios que você está vendo sobre como trabalhar com metas é o caminho neural, a rota neural que o cérebro engaja uma meta. O contrário disso, ele tende a abandonar a meta. Então é muito importante que você anote isso, que você se ligue nisso e pratique isso ao trabalhar com a sua meta. O segundo princípio para se trabalhar com meta é que a meta ela precisa ser desafiante e realista. Desafiante o suficiente para te tirar da zona de conforto, realista o suficiente para que não fuja da curva e você desanime. A meta precisa estar entre esses pontos de conexão, de intersecção. Ela tem que te tirar da zona de conforto, mas é importante que ela também seja realista, capaz, possível de ser realizada. Senão você não vai conseguir engajar nela e ir até o final. Terceiro aspecto sobre meta, o terceiro princípio, é que as metas devem estar sob seu controle. É importante que você esteja na liderança das suas ações, na liderança dos recursos para poder alcançar essa meta. Recurso de tempo, dinheiro, de pessoas. É muito importante que ela esteja sob seu controle e não esteja nas mãos de ninguém. Quarto princípio,
para se trabalhar com meta é que as metas devem ser mensuráveis ao longo do processo. E essa é a parte mais legal, porque é assim, conforme você vai agindo e tendo as ações necessárias, você vai entendendo quantos por cento você já percorreu da sua meta. Ah, eu percorri 10%, 20%, 30%, 40%. E aqui está um grande segredo, está o pulo do gato. Cada vez que você percebe que você caminhou com a sua meta, é importante que você comemore, que você vibre, porque assim o seu cérebro começa a produzir uma substância chamada dopamina. E a dopamina é um hormônio de felicidade que é responsável pela geração de vínculos. Ou seja, conforme você vai celebrando e se alegrando com o avanço da sua meta, mais conectado a ela você fica. Sensacional isso! E isso é um presente que Deus nos deu, que está dentro de nós e que nós devemos e precisamos utilizar. Quinto princípio para se trabalhar com metas. Todas as metas exigem recursos. E muitas vezes as pessoas falam assim, olha, não vou conseguir trabalhar nisso agora porque eu não tenho dinheiro. Certo? E será que só existe dinheiro para você poder fazer isso? Sim, só existe dinheiro. Se eu não tiver o dinheiro, eu não consigo fazer isso. Beleza. Então, o que você precisa fazer antes para poder ter o dinheiro? Você precisa vender água no sinaleiro? Você vai fazer um empréstimo no banco? Você vai vender doces? Você vai trabalhar por um tempo como empregado para depois você vai captar um dinheiro para depois se empregar no seu negócio? Meta exige recurso e é importante que você não pare porque você não tem o cimento. É importante que você pense quais recursos são necessários. Se é o dinheiro, se é o tempo, se são pessoas te ajudando, se é um banco, não importa. É importante que você tenha em vista recursos. E claro, existem recursos que estão dentro de você. Ousadia, coragem, determinação, foco, metas exigem recursos dentro e fora de nós. Sexto princípio para trabalhar com metas, as metas devem ser ecológicas, ou seja, elas precisam ser boas para você, para as pessoas próximas a você. Ela não pode te beneficiar apenas, ela não pode ser benéfica para você e prejudicial para o meio ambiente, por exemplo. Ser prejudicial para o mercado financeiro, ser prejudicial para a sua família, para as pessoas mais próximas de você, para seus funcionários. Não, as metas, elas precisam ser boas para todos, porque nós estamos num sistema, é sistêmico, a nossa vida é sistêmica, então é importante que todos sejam beneficiados com a sua meta. Sétimo e último, as metas precisam de um plano de ação. O que é o plano de ação? O plano de ação, deixa eu utilizar aqui, senão acho que vai poluir. O plano de ação é a forma como você vai percorrer essa jornada do seu estado atual para o seu estado desejado. O plano de ação é o que eu vou fazer. Como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Quem é o responsável? Quanto isso vai me custar? Quais são as etapas? Quais são os passo a passo? De que maneira eu vou fazer isso? Quais são as datas? Aí quando você começa a pensar em data, quando você começa a pensar em prazos, quando você começa a pensar em ações, lembrando sempre de ser desafiante e realista. Esse prazo, essa data, ele está sendo desafiante ou ele está sendo realista? O plano de ação vai te ajudar a metrificar, a planejar essa jornada, porque quando você tem um sonho e um objetivo, isso está na sua mente, e isso sobretudo emocional, ainda está dentro da sua mente, você está no lado emocional. Quando você começa a planejar, a pensar em desafio, em algo que seja realista, quando você começa a pensar no como fazer, o que precisa ser feito, quais são as ações, quais são as etapas, você começa a trazer a razão para o jogo. Então você trabalha os dois lados do cérebro. O lado racional e o lado emocional. E as metas têm exatamente essa função.
Meta une os dois lados do cérebro. Você trabalha em sinergia, os dois lados do cérebro trabalhando em sinergia para você realizar o seu objetivo, o seu sonho. Se você só sonhar, muito bem, é ótimo, é um combustível. Agora, quando você está agindo, quando você está trabalhando, pensando, planejando, indo atrás de recursos, conversando com pessoas, estudando, você está trabalhando em sinergia, razão e emoção. E isso vai, com certeza, te proporcionar ações mais inteligentes e você vai acelerar o processo. Não é pular etapa, você vai acelerar o processo. Você vai trabalhar de maneira diligente, você vai ter mais clareza e consciência. E isso foi o que mudou a minha vida quando eu comecei a trabalhar com metas, estudar sobre o assunto, quando eu comecei a adentrar nesse universo, porque eu entendi que existia um jeito de ir mais rápido, mas também de maneira inteligente, diligente, criativa, de forma que eu pudesse respeitar todas as etapas sem me prejudicar no final. Muito pelo contrário, chegar nos meus estados desejados, que foram muitos, através de toda uma rota que me proporcionou a isso e me trouxe benefício, não só a mim, obviamente, mas como para todas as outras pessoas. Então aqui nós fechamos essa etapa, esse bloco das metas, os 7 princípios para trabalhar com metas. Então olha só, primeiro, você talvez estava um pouco desanimado, com medo, não sabendo muito bem o que você queria, se você estava acreditando ou não na força dos seus sonhos. Trabalhamos esse aspecto, por que desistimos dos sonhos, trabalhei com você sobre como se manter conectado ao seu sonho, sobre ir atrás de solução. Depois nós vimos a história de Soichiro Honda, uma inspiração, um exemplo, um ensino. Depois, nós olhamos para dentro de nós, você olhou para dentro de você e pôde perceber o que hoje está te habilitando ou te desabilitando, como está o seu nível interno de inteligência emocional para poder ser uma pessoa mais realizadora. Descemos mais fundo a nossa piscina, fomos para o outro bloco sobre as metas, como trabalhar com as metas, de como fazer com que você consiga trilhar essa caminhada, essa jornada em sinergia, colocando os dois lados do cérebro trabalhando. Uau, quanta coisa! Sensacional, sensacional! Você me permite agora, para a gente finalizar o último bloco, você me permite ir mais fundo? Olha quanto conteúdo eu estou aqui com você. Eu tenho certeza que se você está comigo aqui desde o início, você já é uma outra pessoa, já tem uma outra visão para ser uma pessoa mais realizadora, tem um combustível interno, você já está no pré-aquecimento para realizar mais. E eu quero com você um pouco mais profundo. Você me dá a sua permissão para ir um degrau a mais nas águas das realizações, na realização dos sonhos, no próximo bloco, para você ter mais condições de realizar um pouco mais ainda? Com a sua permissão, eu quero te convidar a pensar sobre o que realmente levou você a desistir dos seus objetivos e sonhos. O que realmente tem levado hoje você a desistir dos seus objetivos e sonhos. E agora você já sabe que você não é um fracassado. Agora você já sabe que o que te faltavam era um conjunto de conhecimentos, de conhecer melhor a si mesmo, suas potencialidades e como expandi-las, as suas fraquezas e como minimizá-las. Agora você já sabe. Então, sem pressa, sem medo, sem autocobrança, sem autoculpa, respira fundo, porque agora é o momento de você trabalhar esses aspectos na sua vida. Agora é o momento de você fazer as coisas de uma forma diferente. Agora é o momento de você se engajar com aquilo que é importante na sua vida, com aquilo que está conectado com seus valores e ser uma pessoa inspiradora, um modelo de inspiração para sua família, para seus amigos e até para os seus inimigos, se você tiver, né? Porque eles verão você ascendendo ao longo do seu caminho, crescendo ao longo do seu caminho. Muito bem, então com a sua permissão eu quero falar para você do meu curso de metas. O meu curso de metas é muito diferente do curso de metas convencional ou tradicional que se tem por aí no mercado. Por quê? Vou te dar alguns porquês. Primeiro, porque ele é um método. É um método, como você já percebeu, que une os aspectos emocionais, autoconhecimento e, claro, os aspectos técnicos para se trabalhar com uma meta.
Os cursos de metas mais tradicionais, eles têm como viés mais a parte técnica, racional do cérebro. Só que eu entendo que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um sistema funcionando de maneira integrada. Portanto, não tem como separar as emoções da razão, da cognição, por exemplo. Então, o primeiro motivo pelo qual o meu curso de metas é diferente do que tem no mercado é que é uma junção desses aspectos da existência humana, razão e emoção. O segundo aspecto é que no meu curso de metas a gente trabalha os aspectos que dão força emocional para você persistir, o seu mundo interno. Ser uma pessoa mais feliz, ter a química do seu corpo regulada, ajustada, para você ter mais força emocional no momento de desistir, porque as barreiras, as dificuldades, elas virão e quando elas vierem você precisa ter um substrato emocional para poder lidar com elas e ter resiliência, né? Para você poder superar as dificuldades que elas virão sobre a sua vida e poder se manter conectado à sua meta. Então esse é um segundo porquê o meu curso de metas é diferente do que se tem por aí. O terceiro motivo é que o meu curso de metas você vai ter um mergulho de autoconhecimento. Os maiores recursos para você realizar as suas metas estão dentro de você, mas você precisa saber, você precisa conhecê-los, você precisa entendê-los, você precisa acessá-los e é o que nós vamos fazer lá no curso de metas. Você vai conhecer e depois você vai acessar isso através de ferramentas propícias para isso, obviamente. Você vai acessar esses recursos. Todas as metas exigem recursos, você já sabe disso. Alguns recursos são externos, como o tempo, como o dinheiro, como o networking, mas existem outros recursos que são internos, estão dentro de você. E no meu curso de metas, diferente do que tem por aí, ele você vai acessar os seus recursos internos. E eu não falo isso para me gabar, não, porque chegar nesse resultado foi um processo de muito estudo e de muito trabalho com as pessoas que eu treinei e muito experimento comigo mesmo. E foi uma junção dessas ciências e esse é um outro porquê o meu curso de metas ele é diferente. Porque nós unimos as ciências de psicologia positiva, neurociência, administração, psicologia social e inteligência emocional. Olha que bacana isso, são vários conhecimentos, vários saberes trabalhando em prol da potencialização dos seus recursos, do seu agigantamento, vamos assim dizer, né, do seu crescimento interno para ser uma pessoa mais realizadora, porque de fato estar em movimento para realizar mais é aquilo que traz de uma certa forma sentido, emoção, sinergia para a vida. Então esse é um outro porquê do meu curso de metas ser algo novo e diferente. E claro, ele é uma novidade, é uma junção de vários saberes, de várias ciências, o que torna ele uma diferença, né, em estado de diferenciação do que você tem por aí e uma novidade para você ir mais rápido com um conjunto de conhecimentos mais rápido. Ele é embasado, cientificamente embasado dentro do curso. Eu mostro alguns autores para que você possa depois conhecer mais, se aprofundar mais, enfim, crescer ainda mais para ser uma pessoa realizadora. E é claro, quem vai sair ganhando com essa novidade, obviamente que sempre é você, sempre. E eu quero mostrar para você aqui algo, estamos concluindo, eu quero mostrar algo para você aqui. Então olha só, com a sua permissão, eu quero então dizer para você que você está aqui hoje no estado atual e aqui é o presente. E aí você está indo em busca do seu estado desejado, que é futuro. Mas existe ainda um terceiro elemento, uma terceira fase aqui, que é o que talvez você já vem passando, talvez você já vem enfrentando, que é um estado de desistência, que é um estado de dificuldade, que é um estado de lutas ou de cansaço, e você já tem desistido. E aqui, talvez, não é o lugar que você está. Talvez é um estado que você possa vir a estar se continuar lutando sem ter o método certo.
porque é isso que diferencia. A questão não é só você tentar, tentar e tentar, mas a questão é você tentar com o método certo. E daí você deixa de tentar, você passa a fazer com o método certo. E talvez você não está aqui hoje, talvez você está aqui no seu presente, mas pode ser que daqui a um tempo esse seja o seu futuro. Um estado de muita tristeza, um estado de muita melancolia, um estado de baixa, de extrema energia, né? De baixa energia, num nível extremo, um estado talvez de depressão, um estado talvez de depender de remédios, um estado talvez de ter perdido talvez a sua família, o crédito que você tinha de pessoas, eu não sei, mas isso daqui pode vir a acontecer na sua vida. E o que faz com que muitas pessoas caiam nessa condição? A falta de um conhecimento específico, a falta de um treinamento, a falta de se posicionar de uma maneira diferente. Agora, o que pode levar você para cá? É o nosso treinamento de metas. Porque eu tenho certeza absoluta que o treinamento vai fornecer para você recursos extraordinários para você ser uma pessoa mais realizadora. Recursos e condições, o autoconhecimento para você acessar tudo aquilo que tem dentro de você e uma série de conhecimentos para você ser uma pessoa mais realizadora. Então o que eu estou dizendo para você é que tendo o curso, eu tenho certeza absoluta que você vai ter todos os recursos necessários, as ferramentas, inúmeras ferramentas para você sair daqui e ir para o estado desejado. Dizendo não para o curso, pode ser, ok? Pode ser que você continue lutando, lutando, lutando e entre no estágio de desistência. E não é isso que nós queremos. Eu quero muito que você seja uma pessoa realizadora. E eu sei que, como aconteceu comigo no passado, um dos porquês de eu trabalhar com desenvolvimento humano hoje é porque eu entendi que ao longo da minha história de vida eu precisei de alguns despertares e muitos deles foram através de muita dor. E algo que eu sempre comento e falo até com meu filho: olha, a gente pode evitar dores aprendendo com as dores dos outros e a gente pode acelerar o caminho aprendendo com o sucesso dos outros. E eu estou aqui para te ajudar nesse aspecto. Bom, um outro ponto que eu quero deixar claro para você é que esse treinamento ele é extremamente ético, comprometido com o resultado. Não tem encheção de linguiça, você já me acompanha, você já percebe que eu coloco conteúdo, eu quero ensinar, eu quero ajudar, quero que as pessoas realmente cresçam e fluam dentro daquilo que elas nasceram para viver. Então já quero deixar isso bem claro para você, que você tem meu total comprometimento com a ética e com o seu resultado. Mas eu quero falar para você quanto vai custar esse treinamento, quanto vai custar esse investimento para que você tenha, né, a clareza de como você vai alcançar esse resultado, de como você vai fazer isso. Então, primeiro, quero pedir para você o seguinte: quanto você acha que vale um treinamento em que você vai poder conhecer a si mesmo, você vai se conhecer, você vai acessar o mais profundo do seu coração, você vai obter inúmeras ferramentas para você esquadrinhar toda essa jornada, toda essa caminhada, um curso que você vai unir em sinergia razão e emoção para você realizar mais. Quanto você acha que vale acessar esse compêndio de conhecimento, de técnica, de ferramentas em 2 horas e meia, onde você vai ter exercícios práticos, onde você vai estar junto comigo. Eu vou estar sendo ali o seu mentor durante esse tempo por 2 horas e meia. Quanto você acha que vale? Se você pode, escreve aí. Quanto você acha que vale 2 horas e meia de bastante conteúdo, de muita sinergia, razão e emoção, emoção e razão, um conteúdo que você não vai encontrar gratuito no YouTube, por mais que você pesquise, você não vai encontrar. Eu posso garantir para você, não vai encontrar. Quanto você acha que vale um treinamento assim, que vai te proporcionar o esquadrinhar de toda a sua jornada, de toda a sua meta? Coloca aí. Conhecer suas forças, sua potencialidade, como potencializar suas potencialidades, conhecer também suas fraquezas, como minimizá-las. Quanto você acha que vale isso? Então olha só,
Se você fosse fazer uma sessão individual comigo, uma sessão avulsa comigo, deixa eu colocar aqui. Hoje você iria investir R$ 350. A minha sessão ela dura 2 horas. São 2 horas em que trabalhamos perguntas, ferramentas emocionais, ferramentas cognitivas. Vamos supor que hoje você fosse sentar comigo e falar assim: Luiz Fabiano, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu tenho um objetivo, eu quero ter mais clareza sobre esse sonho, eu quero entender melhor essa trajetória, eu quero poder ter mais clareza sobre os recursos dentro de mim e os recursos fora que eu preciso. Vamos sentar, vamos conversar? Vamos ter uma sessão em cima desse sonho? Vamos. O valor hoje seria assim, um avulso, R$ 350. Eu não sei qual foi o valor que você colocou ali para você ter esse acesso a esse treinamento, mas eu garanto para você que não é esse valor e eu também não vou ofertar para você esse treinamento por R$ 350. Não vai ser este valor aqui, ok? Mas eu quero falar algo para você. Tem pessoas que elas pensam assim: puxa, é muito caro pagar esse valor. É muito caro fazer isso. É muito caro pagar R$ 350. Mas quanto custa para você não realizar isso? A curto, médio e longo prazo. Porque você vai acessar um conhecimento em que você vai aplicar ele em uma situação na sua vida. Mas dali 1 ou 2 anos, por exemplo, você tem um outro sonho, um outro projeto. E aí sabe o que acontece? Você volta de novo no curso. Porque o curso você tem acesso por tempo indeterminado. E todas as vezes que você quiser ou tiver um objetivo, um sonho, uma meta, você vai poder ir até o curso, rever conteúdos, estar comigo ali e tendo acesso a conteúdo, a material, as ferramentas, enfim, de uma maneira prática, rápida, na sua mão, sem esperar, sem ter que se locomover. É muito vantajoso. Então eu vou falar para você o quanto você vai investir nesse treinamento, pode ter certeza que vai ser menos do que você colocou aí e também não é esse valor aqui. E claro, eu preciso falar para você sobre a garantia do produto do seu curso. Se você, durante 7 dias, não gostar do seu curso, achar que ele não vale a pena para você, o que eu francamente acho muito difícil isso, você entender que não é para você, você não gostou, você pode ter o seu dinheiro de volta. Isso é direito do consumidor, é a garantia que você tem por adquirir esse produto e você pode fazer essa transação, esse cancelamento direto com a Hotmart, que é onde o curso está hospedado, sem mimimi, sem frescura, sem ter que falar comigo, eu nem vou ficar sabendo. E é claro, o meu objetivo é sempre alcançar as pessoas, ajudar as pessoas, munir e equipar as pessoas, e se o curso não te oferecer isso, obviamente que nada mais do que justo de que você cancelar a compra. Então vamos lá, eu vou colocar aqui para você o quanto você vai investir nesse treinamento, ok? R$ 47. Eu garanto, tenho certeza que você colocou um valor a mais aí e é claro, você não vai pagar R$ 350 se estivesse presencial comigo. Você vai pagar apenas R$ 47, tendo a possibilidade de, sempre que você tiver um projeto, um sonho, você ir recorrer ao seu curso de metas e trabalhar as ferramentas, trabalhar o conceito, o conteúdo, aprofundar seu autoconhecimento, potencializar as suas forças, entender como minimizar as suas fraquezas, saber como trafegar essa jornada do seu estado atual até o seu estado desejado. Então, eu espero te ver lá do outro lado, na sala do curso de metas. Podemos estarmos juntos mais uma vez para gigantar ainda mais a sua vida, para você realizar mais e mais e ser uma pessoa influenciadora, realizadora, um exemplo, uma inspiração para as pessoas à sua volta. Gratidão por ter você comigo aqui, muito bom ter você nessa jornada, nessa aula. Eu espero te ver em breve lá no curso de metas. Nos vemos, grande abraço e até mais.